A defesa de Monique Medeiros encaminhou o rol de testemunhas atualizado junto à excelentíssima juíza do 2º Tribunal do Júri da Comarca da capital do Rio de Janeiro, a doutora Elizabeth Machado Louro, onde apresenta também a síntese dos fatos, segundo a defesa de Monique Medeiros. Quem assina é o advogado Tiago Minagé. Em síntese, em resposta à acusação à sua cliente, Minagé diz que, atualmente presa à disposição deste douto juízo, Monique foi envolvida em uma desgraça familiar que resultou na morte de seu próprio filho, Henri Borel Medeiros, de apenas 4 anos de idade, no dia 8 de março de 2021, e que Monique possui formação na área de educação, tendo exercido a função de professora e de diretora de escolas públicas, que possui residência fixa e fortes laços familiares na região de Bangu, no Rio de Janeiro, e que nunca se envolveu em qualquer prática criminosa durante toda a sua trajetória de vida. Desde o acontecimento do fato, Monique esteve à disposição da autoridade policial e sempre foi a maior interessada na solução do trágico acontecimento. Vale lembrar, mais uma vez, que todas essas palavras ditas aqui são escritas pela defesa de Monique ao juízo, com o intuito de pleitear o melhor resultado judicial para sua cliente. Ocorre que, segundo Tiago Minagé, por viver intenso momento de luto que perdura até os dias de hoje e por estar vulnerável e incursa em provada situação de relação abusiva e violenta, induzida em erro por necessidade de motivos escusos que à época eram desconhecidos, Monique foi orientada a aderir questionável estratégia defensiva voltada a proteger a pessoa de Jairo Souza Santos Júnior e, por isso, faltou com a verdade em sua primeira declaração à Polícia Civil no Rio de Janeiro. Com o restabelecimento de sua liberdade de escolha, que paradoxalmente apenas adveio com sua prisão em data de 8 de abril, a peticionária conseguiu ter acesso a advogados constituídos por sua livre e espontânea vontade. Frisou sua inocência e informou da extrema e urgente necessidade de contribuir com as investigações policiais e expor toda a verdade que sabia sobre os fatos. Ocorre que, mesmo com esta importante informação e com a colheita de novas declarações de testemunhas que haviam igualmente faltado com a verdade da mesma investigação, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não se mostrou interessada em colher novas declarações de Monique, ou mesmo se preocupou em interrogá-la. Assim, hoje, Monique encontra-se denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos. Irá exercer por todos os meios viáveis e cabíveis sua ampla defesa a fim de comprovar que não coadunou em momento algum com nenhuma espécie de agressão a seu filho Henri, sendo certo que a mais alta, injusta e cruel das penas, Monique já recebeu e irá cumprir até o fim de seus dias, a perda prematura de seu filho. É o que basta relatar, escreve Tiago Minagé. Pois bem, segue ele, vamos aos fatos. Em 10/4/2021, nas folhas 384 dos autos do processo, esta defesa protocolizou pedido de acesso aos autos do referido inquérito policial, acompanhada de procuração assinada pela senhora Monique Medeiros. No mesmo dia, os patronos que subscrevem essa peça se dirigiram à sede da 16ª Delegacia de Polícia para despachar como delegado titular e informar o simples pleito de acesso e consequente análise do conteúdo investigatório já documentado. De plano, a autoridade policial despachou e autorizou o acesso aos autos da investigação. Entretanto, não foi o que aconteceu de fato. Foram inúmeras idas à sede da referida delegacia de polícia. Essa defesa levou pendrive, HD externo, impressora, papel e não conseguimos acessar o inteiro teor dos autos. Porém, sempre era recebida com diversas desculpas como: o sistema é ruim, não estamos com servidores suficientes, o sistema travou, voltem amanhã, pois hoje está muito tumultuado, dentre outras. Apenas foram entregues folhas esparsas de alguns depoimentos antigos, impressões aleatórias e nada de efetivo para exercício da defesa e em total desrespeitos a todos os preceitos já expostos acima.
Toda a atuação defensiva na fase pré-processual foi absolutamente inutilizada. As informações eram vazadas para a imprensa e diariamente esta defesa era surpreendida com perguntas sobre elementos investigativos constantes do procedimento que não tinha conhecimento. O desrespeito era tamanho que esta defesa emitiu uma nota pública para que a própria imprensa nos repassasse as informações sobre o inquérito policial, uma vez que não obtínhamos êxito nas empreitadas diárias e cansativas em sede policial. O inquérito policial não é um instrumento punitivo, arbitrário e violador de direitos. A polícia não é uma instituição que tem por finalidade prender pessoas e violar direitos. O Ministério Público não é um fiscal omisso ou acusador arbitrário. A defesa não é uma instituição que preza pela impunidade e muito menos atua para impedir ou dificultar os órgãos estatais. Somos partes de um sistema macro de justiça, onde cada um tem a sua função específica e de relevante interesse e valor democrático. Logo, pergunta-se: por que dificultar e impedir o exercício da defesa? Qual o sentido de todas essas violações? O que está disposto na Constituição Federal está errado? Estamos avançando para um tempo. Inicialmente importante dizer que a liberdade desta acusada foi cerceada por uma representação da prisão temporária pelo delegado de polícia da 16ª DP em razão da suposta prática de crime, qual seja de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Pois bem, em razão do referido decreto prisional, deveria no prazo de 24 horas a acusada ser apresentada a uma autoridade judicial, audiência de custódia, sob pena de tornar a prisão ilegal. Antes que se alegue que no momento as investigações ainda não haviam avançado e que muitos detalhes precisavam ser esclarecidos, no exato momento em que a autoridade policial requer a prisão temporária de Monique, por óbvio, já tem por convicção que seu tratamento deveria ser como de investigada. Em 10 de março de 2021, no momento em que estes defensores ingressam nos autos de investigação, é feito o seguinte pedido: numa oitiva de Monique. Nova oitiva de Monique. Tal pedido não se referia a mero capricho ou procrastinação do feito, e sim que fosse efetivado o direito de toda e qualquer pessoa tenha ciência da imputação que lhe é feita e possa agir de acordo com os ditames legais. Vários aspectos poderiam ser esclarecidos, alterados ou mesmo confirmados, por exemplo. Direito ao silêncio, não produzir prova contra si, imputar e detalhar a prática do ato a terceiro e até mesmo assumir a medida de sua participação para a correta imputação. Vejam quantos detalhes importantíssimos foram deixados de lado e simplesmente ignorados pela autoridade policial e com a chancela do promotor de justiça como atribuição para aquele procedimento. Logo, pergunta-se: em que momento Monique foi indiciada para que pudesse exercer seus direitos? De certo, essa defesa não quer acreditar que a autoridade policial atuou de forma escusa para burlar e violar direitos inerentes a toda e qualquer pessoa investigada. Sendo certo que não foi essa a intenção do excelentíssimo delegado de polícia, qual foi o motivo? A resposta é irrelevante. Sabe por quê? Foram violados direitos e os fins não justificam os meios em um Estado democrático de direito. Além do dispositivo legal não mencionar que o indiciamento deve ser feito no momento do relatório, e mesmo que assim fosse, novamente a pergunta: como se defender e exercer direitos sem saber a condição de investigado? Logo, essa defesa requer que sejam riscados do relatório policial tudo o que se refere ao depoimento de Monique obtido mediante ilegalidade flagrante ou ilicitude da obtenção da prova, como se mencionou. Alteração de arquivos. Cadeia de custódia é representada pela ausência de comprovação válida. Praticamente, qualquer arquivo pode ser facilmente alterado, tanto em relação ao seu conteúdo, quanto em relação a seus eventuais metadados e características. Pode ser alterada sua alegada origem, sua data de criação, última alteração e último acesso, seu autor e outras informações. Todas essas alterações podem ser realizadas rapidamente e sem deixar qualquer rastro, a menos que tenha sido registrado o hash code do arquivo original.
fazendo com que arquivos não adequadamente custodiados possam facilmente ser objeto de adulterações indetectáveis. Pensemos, por exemplo, nossos arquivos de áudio relativos a interceptações telefônicas, cujos metadados e data de gravação poderiam facilmente ser alterados para fazer com que uma gravação realizada fora de um presídio autorizado pela Justiça passe a constar como realizada dentro de tal período. Nesse caso, se os arquivos originais das gravações não forem corretamente custodiados, poderá ser impossível verificar sua autenticidade e licitude, restando somente a opção de confiar na palavra da acusação. A conclusão de uma fase investigativa, norteada por uma lógica de eficiência e celeridade, desprezando a qualidade de determinadas evidências, preocupada em sustentar uma versão publicamente apresentada, especialmente em demonizar uma mãe mais do que o próprio assassino de um filho, é no mínimo perigosa e potencialmente autodestrutiva. Testemunhas que estavam em momentos determinantes pós-fato e que foram referidas em depoimentos importantes, como, por exemplo, a pessoa de Cristiane, assessora de Jairinho, e seu esposo coronel Jairo de Souza, pai de Jairinho, além dos próprios interrogatórios dos denunciados, foram estranhamente totalmente ignorados ao longo da marcha inquisitiva. Logo, não há justificativa plausível no campo da lógica técnica na não convocação dessas pessoas a comparecerem e figurarem como testemunhas no inquérito policial. O padrão de comportamento violento tanto é verdade que investigações concomitantes ocorreram na delegacia DECAV, Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, que inclusive resultaram em ação penal própria contra o acusado Jairo. A incógnita que paira sobre este caso é o desinteresse da autoridade policial que deveria ter se prestado a investigar o fato de forma completa, em coletar elementos importantes a respeito do acusado Jairo. Assim, flagrante a ilegalidade do inquérito policial por não ter observado o regramento específico contido no inciso 9º do artigo 6º do Código de Processo Penal e ter deixado deliberadamente de colher elementos informativos ou probatórios que atestassem o estado de ânimo do acusado Jairo antes e depois do cometimento do suposto crime, bem como de seu temperamento costumaz violento. E mais, é importante que o Ministério Público demonstre a existência do binômio, obrigatoriedade versus possibilidade no momento da deflagração da ação penal, sob pena do cometimento de excessos. E no presente caso, dia 12 de fevereiro, deveria fazer o seguinte exercício mental. Qual foi a conduta? Resposta: tortura. Quem praticou a conduta? Resposta: ex-companheiro. Qual foi o resultado? Resposta: lesão no filho. Houve omissão? Resposta: não. O que Monique fez diante do fato? Ligou para seu ex-companheiro que estava em contato direto com a babá. Sua conduta foi capaz de cessar o ato? Resposta: Monique pediu que Tainá ingressasse no quarto. Houve alguma notícia de tortura após sua ligação? Resposta: após o fato, Monique fez contato com seu ex-companheiro e brigou com ele, além de outras medidas tomadas. Portanto, para que haja a imputação da acusada sobre o crime do dia 2 de fevereiro, o membro ministerial deveria apresentar elementos concretos que dessem conta, inicialmente, da tortura praticada pelo acusado Jairo, com os fatos criminosos e suas circunstâncias, bem como a conduta omissiva da ré Monique, demonstrando com clareza sua real intenção em praticar o crime de maneira omissiva. Em razão disso, evidente que a acusação a respeito do crime do dia 2 de fevereiro não deve ser recebida por este juízo, uma vez que inexistem os elementos ensejadores da omissão penalmente relevante. Outro sim, não poderia a acusada responder pela omissão, uma vez que, diante do quadro fático apresentado pela testemunha Tainá, procurou agir da maneira mais cautelosa que entendia naquele momento, que foi a comunicação constante com a garantidora, que se encontrava dentro do apartamento, e posteriormente fazer contato por meio de chamada de vídeo com o infante. Após ouvir o relato de que seu filho atrapalhava a sua vida, a acusada realizou o contato telefônico imediato com seu ex-companheiro, momento em que uma discussão se iniciou e que foi testemunhado pelos empregados do salão que estavam naquela oportunidade. E Tiago Minagé coloca um print sobre esta conversa. Ora, excelentíssima, a acusada fez tudo o que podia e devia naquele momento.
tendo realizado contato telefônico imediato com seu filho, bem como solicitado que a senhora Tainá abrisse a porta do quarto quando seu ex-companheiro estava com o pequeno Henri. Importante frisar que a partir do momento em que realizou contato telefônico com o acusado, não houve mais relato de qualquer agressão, o que nos faz concluir que sua ação fora preponderante para que cessasse qualquer ato ilícito em desfavor de seu filho, mesmo que naquele momento acreditasse cegamente não ter havido qualquer agressão. Daí porque sua ação como mãe se deu nos limites mencionados. Pois bem, é importante que se destaque para o contexto que a acusada vivia, que era um relacionamento completamente abusivo, que envolvia cenas de agressão, ciúmes, controles, mas tudo direcionado a ela, sob o argumento de ser uma mulher muito bonita, que se relacionava com um homem politicamente exposto e por isso precisava manter um comportamento padrão. Aliado a tudo isso, havia o alto poder de persuasão e influência que o acusado Jairo exercia sobre sua ex-companheira e todos que viviam ao seu redor, o que faz com que jamais acreditasse na possibilidade dele ter praticado qualquer ato de agressão a uma criança indefesa. Era de se exigir dela que previsse o imprevisível, extraordinário ou extremamente incomum comportamento de seu companheiro. Em outras palavras, ela jamais acreditava que aquele homem poderoso, acima do bem e do mal, vereador da cidade do Rio de Janeiro por 5 mandatos, bem-sucedido, médico e com diversos predicados, fosse capaz de cometer tamanha atrocidade. Sobretudo em razão de até aquele momento o menor não apresentar nenhuma lesão aparente. E no presente caso não é diferente, eis que a acusada não podia agir, posto que estava no momento em que seu filho supostamente sofria as agressões praticadas por seu ex-companheiro, conforme narra a inicial ministerial. A requerente estava dormindo, vez que havia ingerido fortes medicamentos ministrados também por ele. Nesse diapasão, não poderia agir para salvaguardar a vida de seu pequeno e indefeso filho. E somente após ser acordada por seu ex-companheiro é que tomou as medidas corretas para evitar que o mal maior acontecesse. Mas infelizmente não foi capaz de evitar. O pior já tinha ocorrido. Seu filho estava morto. E o pior, naquele momento, acreditava que tudo não havia passado de um acidente. Daí porque sua sequência de atos se deu de maneira administrada por seu ex-companheiro, que, aproveitando do estado emocional a que uma mãe desesperada se encontrava, incutiu uma versão fraudulenta para evitar que as verdades dos fatos viessem à tona. Por isso, pela ausência de vínculo psicológico e nexo causal, não há que se falar em atribuição penal à acusada Monique, posto que foi duplamente violentada pelas amarras de algoz travestido de companheiro, quando inicialmente teve seu maior amor refém de seus ataques, e posteriormente, quando induzida em erro, teve que se absorver uma versão fraudulenta por questões notoriamente unilaterais, diz um dos advogados de Monique Medeiros, sua defesa, Tiago Minager.